Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí e hoje eu estou aqui na frente da Capela de São Frutuoso, uma construção que eu só vim descobrir recentemente, mesmo ela estando apenas 1,2 km da minha casa. Eu sempre passava pela rua aqui ao lado, mas nunca fiquei sabendo da capela. Só descobri porque eu estou estudando bastante a origem de Portugal e nas minhas leituras, Wikipédia, livros de histórias, aí sim eu descobri que tem aqui essa construção que data, vejam só vocês, do século VII, ou seja, essa construção aqui tem mais ou menos 1.400 anos. Isso é mais velho do que a descoberta do Brasil e mais velho, inclusive, que o nascimento de Portugal, que só se deu oficialmente em 1139. Aproveitando então que eu estou aqui, eu vou fazer um tour pela capela e pela igreja ao lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa igreja que foi feita ao lado data mais ou menos do século XV, não, do século XVI. Então ela assim, tem uma coisa assim, mais para o lado barroco. Não sei se a construção original já era pensada para esse estilo, acredito que não. Acredito que o barroco tenha se colocado um pouco depois de sua construção. Mas enfim, aproveitando que eu estou aqui, vou fazer esse tour e enquanto eu mostro para vocês a capela e a igreja, eu vou contando sobre a origem de Portugal. Vou tentar contar até chegar à independência e o desafio é conseguir fazer isso em um vídeo de 10 minutos no máximo. Então vamos ver se eu consigo e vamos ver também o que esperar desta construção românica. A Península Ibérica, da qual Portugal faz parte juntamente com a Espanha, possui evidências de ter sido habitada desde o período paleolítico, mas os habitantes iniciais com maior predominância remetem à época da Idade do Bronze, 1000 anos antes de Cristo, quando povos do Cáucaso, centro da Europa e norte da África aqui se encontraram e se misturaram. Somando-se a estes vieram os celtas e formaram a identidade celta-iberos, que viviam em lugares altos chamados castros. Em Esposende, aqui em Portugal, e em La Guardia, na Espanha, é possível visitar seus respectivos castros. Tem relato no blog sobre La Guardia e vou deixar o link na descrição do vídeo, mas infelizmente eu não pude subir ao castro porque não tinha ônibus e eu não queria gastar com um táxi. Os povos da península se dividiam em dois, os edetanos e os peledanos, e era entre estes que se encontravam os lusitanos, ou seja, os primeiros ancestrais dos portugueses. Os chefes lusitanos eram os melhores guerreiros e eles se diferenciavam dos demais da sociedade usando argolas que os romanos, vindos à região no intuito de conquistá-la, chamavam de viras. Por isso, os chefes ficaram conhecidos como viriatos. Em 150 a.C., um viriato conseguiu ganhar da investida dos romanos, mas a vitória não foi completa. Os romanos retornaram, mataram o viriato e reduziram o tamanho das terras do povo lusitano. Poucas décadas depois, o romano Sertório, após perder a guerra civil em Roma para Sila, fugiu para a península e foi recebido pelos lusitanos como aliado contra Roma. Sertório conseguiu se inserir nesta sociedade e influenciá-la ao ponto de mexer na política dos lusitanos, trazendo um pouco de democratização e outras características romanas. Em 72 a.C., Roma mata Sertório e domina de uma vez por todas a região, como fez, por exemplo, com Israel, que tinha que viver sob as ordens do Império Romano. Caio Júlio César conseguiu por fim dominar os lusitanos, e o cenário na Península Ibérica fica assim. No início do século V, 400 anos depois de Cristo, vários bárbaros adentraram na península, provocando quase que a retirada completa dos romanos. Dentre os recentes povos, os suevos conseguiu se fixar na Lusitânia e formaram o reino suevo, enquanto que no território da atual Espanha fixaram-se um povo chamado visigodo, que formaram o reino visigótico. Roma finalmente cai
e os suevos acabam sendo convertidos pela Igreja Católica, que apesar de todas essas disputas pelos bárbaros, conseguiu não apenas resistir, como também se autoafirmar como uma estrutura consolidada na península. Diferente do reino suevo, que se tornou católico, os reis visigóticos eram cristãos arianos. Porém, em 585, o reino visigótico anexou o reino suevo e em 587 d.C., o rei Recaredo também se converteu ao catolicismo, fortalecendo então ainda mais o poder da Igreja Católica. Isto significa que, apesar de Roma, enquanto império, já ter caído, o românico continuou a viver na península através da Igreja, uma vez que a sede católica, como bem sabemos, fica em Roma, no país-estado do Vaticano. Foi então neste período de simbiose entre o domínio visigótico sobre o reino suevo e a fé católica que esta capela, denominada Capela de São Salvador de Montelhos, foi construída, mais ou menos no ano de 660. No século XII foi construído um convento ao seu lado, o qual já não mais funciona, e hoje em dia é acoplada a essa igreja da Idade Moderna que tem o nome de São Frutoso. Em 702, o rei dos visigóticos e dos suevos da Galiza era Witiza, mas um nobre de alta estirpe chamado Rodrigo resolveu fazer igual à novela Usurpadora e usurpou o trono de Witiza, que acabou morrendo. Injuriados com isto, os ricos parentes de Witiza resolveram fazer a nina de Avenida Brasil e chamaram guerreiros muçulmanos do norte da África para lutar contra Rodrigo. Eles venceram, porém os muçulmanos tomaram gosto pela terra, derrubaram o sistema e passaram a governar toda a península. Resistiu, entretanto, um grupo de cristãos do norte da península que aos poucos foram reconquistando das Astúrias, região do norte da Espanha, até parte da antiga Lusitânia, incluindo o território da cidade de Braga e também da cidade do Porto, isto em 868. Cada vez mais, os muçulmanos iam perdendo território para os cristãos, e em 1064, Fernando Magno conseguiu recuperar a região de Coimbra. Dessa forma, estes dois condados constituíram um estado chamado Terra Portugalense, que pertencia ao imperador Afonso VI. Além de Fernando Magno, outro guerreiro foi decisivo na conquista da Galiza e da Terra Portugalense, o conde Dom Henrique de Borgonha. Por gratidão, Afonso VI concedeu a Henrique a mão de sua filha bastarda, Dona Teresa, e como dote de casamento, deram-lhe a gerência da terra portucalense, enquanto a filha legítima, Dona Urraca, ficou com todo o resto do império, incluindo a Galiza. Dom Henrique e Dona Teresa foram ótimos governadores, tanto que as terras portugalenses, além de se desenvolver acima da média, começou a flertar com a independência. Em 1112, a Dona Teresa fica viúva e como seu filho Afonso Henriques ainda era praticamente um bebê, coube a ela a responsabilidade de continuar governando e desenvolvendo o condado. Tudo ia muito bem até que ela casou com o galego Fernão Pérez. O homem deixou a mulher completamente apaixonada, tão apaixonada que ela parou de lutar com o mesmo ímpeto e passou a se mostrar mais simpática à corte da Galícia. Os nobres portugalenses, percebendo que ela havia virado a casaca, investiram no menino, o qual já não vivia com a mãe, e sim com o seu mestre e professor, tal qual o costume da época. Convencido de que a mãe mudara de lado, fez-se cavalheiro e com 16, 17 anos, declarou guerra contra a própria mãe. Em 1128, aconteceu a batalha final entre mãe e filho, da qual o filho saiu vencedor, enquanto que a mãe foi embora de uma vez por todas das terras que antes governara e que agora seria um país chamado Portugal. A independência, no entanto, só foi oficializada e reconhecida por outros reinos em 1139, quando Afonso Henriques venceu uma batalha ao sul com os muçulmanos e, por fim, fez-se o primeiro rei de Portugal. E é isso, antes de ir embora, peço para você curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, que é mais importante, e se gostou desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários, que aí eu faço mais vídeos contando a história de Portugal de 1139 adiante. Obrigado e até o próximo vídeo.